Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, eu sou a Maria Eduarda. Vou apresentar aqui agora o trabalho sobre perdão, que é a nossa temática de hoje. E eu estou aqui com a entrevistada Carolina. A gente vai fazer algumas perguntinhas para ela sobre esse tema. Carolina, se apresenta, por favor. Oi, gente. Meu nome é Carol. Bom, eu sou mineira, sou aqui de Juiz de Fora, sou formada em engenharia ambiental e atualmente eu trabalho numa startup que chama Mindsight, de São Paulo. E aí a Maria Eduarda me escolheu para fazer essa entrevista, topei. Então, vamos lá. Tá bom, obrigada, Carol. Começar aqui com a primeira pergunta. O que o perdão significa para você pessoalmente? Se você acha que é algo essencial para o bem-estar ou para o emocional. Ah, eu acho que o perdão, ele é um processo mais de libertação, assim, sabe? Eu entendo que você perdoar alguém é você se libertar de um peso de uma coisa que te magoou muito, digamos assim, né? Algo que te impactou muito. Então, eu vejo perdão como uma libertação mesmo, assim, você se sentir mais leve com o que aconteceu, né? E sim, eu acho que ele é muito importante para o bem-estar emocional das pessoas, porque quando a gente fica com um peso de uma ação que aconteceu com a gente, né? A gente fica remoendo aquilo, né? Aquilo consome a gente fica, às vezes, com raiva, ressentimento, às vezes a gente não consegue falar também sobre aquele tema específico, né? Porque ele realmente nos magoa. Então, eu acho que o perdão ele é essencial, assim, para nossa evolução mesmo. Então, sim, eu acho muito importante. Que legal, Carol. A segunda pergunta é se você poderia compartilhar alguma experiência em que você teve que perdoar alguém. Como que foi o processo, se teve alguma dificuldade. Olha, eu acho que uma coisa muito forte assim que aconteceu comigo foi eu tive um relacionamento muito tóxico. Acho que isso é muito comum, infelizmente, né? Mas ele durou até que pouco tempo, assim, mas foi muito difícil, assim, sabe? E acabava que eu encontrava o meu ex-namorado muitas vezes, em muitos rolês, assim, né? Em muitos eventos. Ele era de empresa júnior, eu fui de empresa júnior também, né? Então, eu acabava encontrando com ele em vários eventos e isso me magoava muito, porque toda vez que eu via ele, eu lembrava de tudo que tinha acontecido, né? E como foi difícil, assim, aquele relacionamento e como estava sendo difícil o término também. E esse processo de perdoar, não só ele, mas me perdoar também por tudo que aconteceu, foi muito importante, assim, e demorou muito tempo. Eu fiquei muito tempo, assim, bloqueada emocionalmente, não conseguia me envolver com outras pessoas, eu ficava remoendo muito que tinha tudo que tinha acontecido no relacionamento eu remoía, quando eu via ele eu também ficava remoendo, e aí é, eu consegui assimilar aquilo e perdoar ele me fez muito bem, porque hoje eu consigo falar muito bem sobre tudo que aconteceu, eu consigo, às vezes, até mesmo orientar algumas pessoas que estão passando por relacionamentos tóxicos também, infelizmente isso é muito comum, né? Mas eu me sinto muito bem, assim, com o que aconteceu, eu acho que foi importante também para mim, eu acho que às vezes as coisas acontecem, né, porque a gente tem que passar por aquilo, então foi muito importante, assim, perdoar, deixar ir, ficar mais leve com essa situação, assim, para conseguir seguir em frente e ter relacionamentos mais saudáveis, que é o que aconteceu depois, sabe? Então, Opa, acho foi que deu isso. uma... Obrigada, Carol, por compartilhar. Às vezes é muito difícil, né, a gente conseguir falar assim abertamente de uma experiência que foi doloroso esse processo de perdão. Então, muito legal você compartilhar isso com a gente. Aí eu queria te perguntar agora se você tem alguma estratégia ou alguma prática que você utiliza para ajudar nesse processo de perdão, que você considera que é importante para a gente buscar para conseguir alcançar esse perdão. Primeira coisa é terapia. Eu acho, eu acho que é muito importante a gente fazer terapia, se tratar, né? Ter uma pessoa ali que é profissional, né, no assunto para conseguir ajudar a gente nesse processo. Mas tem algumas atividades assim que eu aprendi na terapia, que é você escrever e conseguir separar também, né, o que aconteceu do que você está sentindo. Porque muitas das vezes, quando acontece alguma situação com a gente, né, e que a gente fica chateado com alguém, a gente tem uma carga emocional muito grande daquilo, né?
E a gente acaba achando que o que aconteceu diz muito mais sobre a gente do que sobre o outro, quando na verdade é o contrário. O que diz sobre a gente é como a gente vai reagir àquilo e lidar com aquilo, né? Então, é separar a ação da sua emoção mesmo, né? Então, racional, você racionalizar aquela situação, né? Então, nessa situação, o que de fato aconteceu e como eu estou me sentindo. E aí você escrever isso é muito, muito legal, porque às vezes você vai conseguir ver que a situação é bem menor do que ela é, na verdade, sabe? Então, além da terapia, eu acho que escrever e conseguir racionalizar é importante. Legal. Realmente, terapia é muito bom para todo mundo. Eu queria agora te perguntar se você tem algum conselho que você daria para alguém que está lutando para perdoar em outra pessoa. Eu acho que é o que eu acabei de falar, assim, né? A forma como você reage a uma ação, ela diz muito sobre você. A ação, de fato, assim, diz mais sobre a pessoa, né? O que aconteceu diz mais sobre a pessoa. Mas como você vai reagir àquilo é o que diz sobre você, assim, né? Que é você buscar sempre estar evoluindo, sempre estar buscando ali ser uma pessoa melhor. Então, eu acho que é entender, assim, que o perdão, ele vai te fazer bem, que não é que você vai esquecer aquilo, vai deixar passar e vai, por exemplo, retomar a relação que você tinha com aquela pessoa, né? Na verdade, não. Na verdade, você pode, às vezes, cortar aquele vínculo mesmo, mas deixar aquela situação ir, né? Perdoar, principalmente se perdoar, sabe? Se perdoar, porque muitas das vezes a gente é muito duro tipo, com a gente mesmo, assim, sabe? Uhum. Então, eu acho que é mais isso, assim, entender que é pro nosso bem e que não diz sobre outra pessoa e sobre a gente, sabe? Sim, eu concordo 100% com você, Carol. Agora eu queria te perguntar se você acha que é importante contar com o apoio de outras pessoas, seja amigos, família, para conseguir se ajudar nesse processo de perdão. Você acha que isso pode fazer a diferença? Eu acho que sim. Eu acho que você compartilhar os seus sentimentos com alguém que você gosta e se importa, que você sabe que aquela pessoa não vai te julgar, aquela pessoa vai te acolher, eu acho que é muito importante, assim, né? Porque traz conforto pra gente, a gente saber que tem pessoas do nosso lado, sabe? Então, eu acho assim, eu acho que quando a gente se fecha muito, é um processo mais doloroso ainda, sabe? Eu acho que é mais difícil enfrentar aquilo quando você está sozinho. Então, eu acho que, obviamente, né, existe um trabalho interno que a gente precisa fazer, né? Mas eu acho que compartilhar com as pessoas que você sente muita confiança, que vão te acolher, eu acho muito, muito importante. Sim, concordo também. Por fim, nossa última perguntinha se tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar sobre a importância do perdão. Se tem alguma mensagem, algum aprendizado que você acha essencial sobre o tema, que você gostaria de compartilhar com as outras pessoas. Eu acho que muitas das vezes a gente não compreende, às vezes, as coisas que acontecem, né? A gente fica se questionando muito, cara, por que aconteceu isso? Por que isso aconteceu comigo? Ou por que essa pessoa fez isso comigo, né? E muitas das vezes a gente precisa passar por aquilo pra gente ser uma pessoa melhor. Eu acredito muito nisso, né? Eu acredito que todas as experiências que a gente passa, elas são pra gente evoluir mesmo enquanto pessoa, atingir níveis de maturidades cada vez melhor, assim, e alcançar uma espiritualidade, digamos assim, né? Então eu acredito muito Aham. nisso. Então, eu acho que o perdão ele entra nessas provações, digamos assim, né? Nessas coisas que a gente precisa passar pra gente ser uma pessoa melhor, entender o que é aquilo, por que aquilo é importante pra gente, por que a gente precisava passar por aquilo, né? E não ficar colocando um peso de, ai, porque meu Deus, se vitimizar também, sabe? Eu acho Uhum. que a gente ser protagonista da nossa vida, a gente buscar ser pessoas melhores, olhar muito pra gente, eu acho que isso é o principal, assim, sabe? Porque é a gente que tá vivendo, né? Então, você ficar postergando aquilo, você ficar lutando contra aquilo, eu acho que é cada vez mais difícil de você conseguir se libertar mesmo, sabe? Sim. Então, eu acho que é parar de lutar contra o fluxo, começar a aceitar mais as coisas, assim, lutar para ser uma pessoa melhor. Então, esse seria o meu conselho. Tá bom, Carol, muito obrigada. Esse é o fim da entrevista, pessoal. Muito obrigada. E, Carol, muito Obrigada, obrigada pelo seu gente. tempo para responder essas perguntas.
E é isso. Tchau, tchau, gente.